Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver hoje aqui um clássico exemplo de otimização, né? Então vamos entender aqui, olha. Qual é a dimensão de uma embalagem cilíndrica, né, como essa na figura, né, que tenha a menor área superficial possível? Então o que ele está pedindo, pessoal? Ele está pedindo uma relação entre o raio, né, e a altura dessa embalagem, tal que eu tenha a menor área possível. Então, por exemplo, ó, visualizando isso num gráfico, imagina que eu tivesse aqui um gráfico coordenada desse lado a área superficial total, quer dizer, o material que eu uso naquele material, o material que eu uso naquela embalagem, e desse lado seja o raio ou a altura, né? Então eu vou ter aqui, como ele pede a menor área superficial, eu vou ter uma curva com concavidade voltada para cima, onde eu vou ter aqui um ponto de mínimo, né? Esse ponto de mínimo aqui, ó. Então esse ponto de mínimo, onde eu vou ter aqui a minha área total mínima, né? Perfeito? Então para isso, qual é esse ponto aqui? É isso que eu vou procurar, tá? Então, sempre num problema, é importantíssimo que nós entendamos o que a gente vai buscar. Tá bom? Bem, discutido isso, vamos então agora resolver o exercício, né? Deixa eu abaixar aqui um pouco, para que a gente tenha espaço de fazer nossas contas. Olha lá. Vamos lá. Então, eu vou começar, né? Eu tenho que relacionar, vou partir de algo que eu conheço, né? Eu conheço o quê? O volume do cilindro, né? Então, o volume de um cilindro reto é o quê? Π vezes raio ao quadrado, que é a área da base, né? Que multiplica a altura. Então, esse aqui é o volume do cilindro. Perfeito? Vou chamar de equação. Ok? Bem, agora eu vou fazer o quê? Eu vou equacionar a área superficial, porque é o que eu quero, né? Para equacionar a área superficial, pessoal, imagina que eu vou pegar aqui uma tesoura, olha, e vou cortar a embalagem aqui, ó. Ok? Vou cortar ela aqui e vou cortar ela aqui em volta, deixando só uma pontinha dela, assim, ó. Então, o que vai acontecer com a embalagem? Ó, vai acontecer isso, né? Eu vou ter um círculo em cima que representa a tampa superior. Eu vou ter o corpo da embalagem que vai ser, vou representar aqui por um retângulo. E vai ter a tampa inferior, tampa de baixo, né? Certo? Aqui, ó, como aqui é o raio, aqui também vai ser o raio. Da mesma forma aqui eu tenho o mesmo raio, então aqui eu tenho este raio. Perfeito. Agora, esse lado do retângulo, pessoal, nada mais é que essa altura, né? É o H, né? Quando eu abro a lata, é o H. Agora, quem seria esse outro lado do retângulo? Então, imagina que eu cortei aqui, então, quem seria todo esse contorno aqui? Seria o perímetro do círculo, né? Então, aqui vai ser 2π o raio, o perímetro da circunferência. Ok? Bem, daqui, minha área superficial total é só somar todas essas áreas unitárias. Olha só. A área desse aqui, ó, desse círculo. Π vezes raio ao quadrado. Mas como são dois círculos, então eu multiplico por 2. Mais essa área aqui desse retângulo, né? Que é lado vezes lado. 2π vezes raio vezes h. Então veja que eu construí aqui uma segunda equação em função da área superficial, né? Vou chamar aqui de equação 2. Perfeito? Agora eu preciso relacionar a equação 1 com a equação 2. E eu consigo relacionar sempre que existe algo em comum. Então, por exemplo, aqui existe o raio e aqui existe o raio. Aqui existe o H e aqui existe o H. Então eu vou substituir aqui o H. Então vou isolar o H aqui dessa equação. Ó. H vai ser igual ao quê? O volume dividido por π vezes o raio ao quadrado.
Então aqui cheguei numa equação 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa equação 3 na equação 2, ok? Então olha só, eu vou substituir a equação 3 na equação 2, ok? Que é justamente aqui, ó, trocando esse H. Então vamos lá. Eu terei a área superficial total, vai ser igual a 2π raio ao quadrado mais 2π raio, e onde H vou colocar aqui em destaque em vermelho, só para entender o que mudamos, não é? Ok? Perfeito. Então agora, olha, eu tenho π aqui, posso cancelar. Eu tenho R aqui, posso cancelar esse expoente aqui, fica 1 embaixo. Então daqui eu tenho, vou jogar para cá, olha, eu tenho uma área, vou continuar aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma área superficial total, que vai ser igual ao quê? 2π raio ao quadrado mais 2 vezes o volume dividido pelo raio. Perfeito? Então vê que eu cheguei aqui numa outra equação, né? Deixa eu baixar aqui um pouco. Só um minuto. Olha lá. Então eu cheguei aqui, pessoal, numa outra equação. E veja só que equação interessante, né? Essa aqui seria a equação 4, né? Veja só que coisa interessante. Nós temos aqui, olha, a área superficial total, que é o que eu preciso, a menor área, né? Eu tenho aqui uma relação com o raio, né? Raio. E entrou aqui o volume, né? Certo? Então agora ficou mais tranquilo. O que eu faço agora? Eu vou agora jogar esse R para cima aqui, ó. Dá uma olhada só como vai ficar, olha. A área total vai ser igual a 2π raio ao quadrado mais 2 vezes volume por raio elevado a menos 1. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora nós vamos ter que derivar essa função e igualar a zero. Quando eu derivo a função e igualo a zero, eu vou procurar sempre o quê? Ou um ponto de máximo, né? Ou um ponto de mínimo da minha função, que no meu caso é essa, né? Eu quero a menor área superficial. Então ficaria assim, ó, derivando, ficaria aqui, ó, a derivada da função st total derivar em função a r. Então, como fica? Ó, esse 2 ele vem para frente, então 2 vezes 2 vai dar 4π raio, eu subtraio 1 do expoente, vai ficar elevado a 1, né? Mais, agora esse menos 1 vai para frente multiplicando, fica menos 2 volume, raio, aqui eu somo menos 1, né? Subtraio menos 1, vai ficar menos 2, ok? E agora, com essa função, eu igualo ela a zero. Qual é a vantagem? Vantagem é que agora eu posso trabalhar aqui, ó, uma equação comum, ó, 4π raio vai ser igual a 2 vezes o volume raio a menos 2. Perfeito? Eu vou jogar esse menos 2 para baixo. Olha só, vai ficar 4π raio, que é igual a 2 vezes volume raio ao quadrado. Posso simplificar, né, esse 4 com esse 2, divido 2 de cada lado, então fica 2 aqui. Então eu vou ter o quê? Olha, 2π raio, que é igual ao volume r ao quadrado. Perfeito? O R eu vou passar para o lado esquerdo da equação. Então vai ficar 2π raio ao cubo, né?
que eu vou multiplicar este aqui, ó, por este aqui, 2π raio ao cubo, que é igual ao volume. Então veja, pessoal, que eu cheguei, ó, vou escrever aqui, ó, cheguei numa outra equação de volume, né? 2 vezes o π vezes o raio ao cubo. Cheguei numa outra equação de volume. Olha só, vou chamar essa equação de volume de 5. Então, olha que curioso. Eu tenho uma equação de volume aqui, que é a equação 1, e tenho uma outra equação de volume aqui, que eu cheguei pela minha derivada, né, da função. Então agora eu vou igualar as equações. Eu vou falar que a equação 1 vai ser igual à equação 5, né? Então o volume da equação 1 vai ser igual ao volume da equação 5. Olha como fica. Π, que multiplica raio ao quadrado, que multiplica h, vai ser igual a 2 vezes π vezes raio ao cubo. Vamos fazer aqui as simplificações devidas. Olha, π aqui, esse raio ao cubo, dividido no raio ao cubo, fica raio elevado a 1 aqui. O que me sobra? Me sobra o seguinte, olha só. A altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, a altura do cilindro é igual ao diâmetro. Então, quando a minha altura do cilindro for igual ao diâmetro, eu vou ter a área com a menor superfície possível. Olha só que interessante, hein? Então, olha, quando essa altura aqui, ó, quando esse h aqui, essa altura, ela for igual a esse diâmetro, né? Quando a altura for igual ao diâmetro, eu vou ter a menor área superficial possível em uma figura cilíndrica reta. Perfeito? Ok, pessoal. Obrigado. Até a próxima.